Bem, boa tarde. Prosseguindo no nosso segundo vídeo, para terminar a primeira palestra, nós vimos no vídeo anterior que o tempo do fim começou em 1798 e ele encerrou com finalmente o fim do selamento em 1844, quando a porta se fechou para o mundo protestante, que não aceitaram as três mensagens angélicas. A história se repete, porque no livro de Eclesiástico, vou abrir aqui o livro para a gente ler o verso, para que fique bem claro como Deus trabalha com a mensagem profética. Eclesiástico 1, verso 9 diz assim: o que foi, o que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. E o 3,15 confirma mais uma vez esses dois versos ali, que diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Então, tudo o que se passou, Deus renova, repetindo a história. Por isso que 1798 foi o tempo do fim do mundo protestante e encerrou em 1844. O povo que foi escolhido, que foram chamados protestantes, mas quando chega o final, Deus faz a escolha dos que irão continuar levando a arca do concerto, ou seja, o oráculo sagrado de Deus, que é a mensagem da verdade eterna para a humanidade. E quando Deus escolheu aqui o protestantismo, de dentro do protestantismo, os fiéis, a porta se fechou e os fiéis puderam prosseguir. E os fiéis se organizaram, como eu falei, e levaram a mensagem ao mundo, a primeira mensagem angélica, como Deus tinha estabelecido, que deveria ser pregado a todas as nações do povo lindo. Mas a história se repete, porque quando chega o tempo de Deus escolher novamente os que irão continuar levando a mensagem do Evangelho, porque chegou a quarta geração, aí Deus repete a história de como ele falou que iria repetir, e as três mensagens angélicas têm que se repetir. Por isso que eu coloquei aqui a primeira, segunda e terceira mensagem no tempo do fim nosso, de 1989 até o decreto dominical. Nós estamos mais ou menos aqui em 2024. O mesmo padrão que aconteceu aqui se repete aqui. Se aqui teve o tempo do fim, aqui também deveria ter, porque a história se repete. E Deus não fará nada sem primeiro revelar aos seus servos. Então, se ele revelou aqui o que iria acontecer aqui, o selamento e o fechamento da porta para esse povo quando chegou a quarta geração. A mesma coisa Deus está revelando para nós através das profecias, que o tempo do fim começou aqui. Nós estamos no período do selamento nosso, que encerra o decreto dominical, e a porta se fecha aqui para o povo que recebeu as três mensagens angélicas, a primeira, a segunda e a terceira, levaram ao mundo, e agora a história se repete para eles passarem o teste. Sendo que de 1844 até 1989, muitos já pereceram. E outros até a nossa época também têm perecido conhecendo a terceira mensagem angélica. Mas eles morreram na promessa que Deus tinha, que Deus estabeleceu. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas crê como? O primeiro anjo diz que é um evangelho eterno que Deus deu para pregar a todas as nações, tribos e línguas. Mas há muitas pessoas que não foram ensinadas no evangelho eterno, foram ensinadas em um evangelho estabelecido pelo homem. E quando a gente fala evangelho eterno, é o mesmo que foi ensinado
é ensinado lá no céu, como diz a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como lá no céu. Então o Evangelho eterno é o que faz a vontade de Deus aqui na terra como lá no céu. É por isso que nessa linha final aqui, para poder se fechar na nossa época, novamente Deus apresenta um selo. Então vamos ver aqui porque o tempo do fim é 1989 na nossa época. Porque em 1989, aqui na nossa época, só puxar o quadro um pouco mais para cá, ok? Dá para todo mundo pegar aí tranquilo. Porque Daniel 11:40, ele repete a segunda fase aqui, Daniel 11:40. Daniel 11:40 diz assim: e no tempo do fim o rei do sul lutará contra ele, que é o rei do norte, e o rei do norte lutará contra ele, que é o rei do sul. Então veja, o rei do norte aqui perdeu a batalha para o rei do sul. Vou botar aqui a palavra rei do norte, rei do sul, vez rei do norte. E quem ganhou a batalha foi o rei do sul aqui, porque prendeu o Papa Pio VI. Mas agora aqui em 1989 a batalha foi entre o rei do norte vez o rei do sul. E quem ganhou a batalha aqui foi o rei do norte. Por que o rei do norte ganhou a batalha aí? E qual foi o evento que aconteceu em 1989? O evento foi que um estado satélite da União Soviética caiu e ficou conhecido na história como o Muro de Berlim. Quando derrubaram o Muro de Berlim, estava derrubando o sistema comunista da União Soviética. E aí a União Soviética depois caiu da história. Então quem derrubou o rei do norte derrubou o império do rei do sul, no caso a União Soviética. A União Soviética na época era agora na profecia simbolizado nessa batalha como rei do sul. E aí nós não temos mais hoje no planeta a União Soviética. Teve uma longa batalha até essa queda aqui em 89, que ficou conhecido como a Guerra Fria, né? Batalha da Guerra Fria entre o rei do sul e o rei do norte, que era o rei do norte agora que estava unido com o poder papal, que era o rei do norte com os Estados Unidos junto para poder destruir o rei do sul, que era a União Soviética, e conseguiu o obstáculo. Só ficou um estado dos 17 estados satélites, se eu não me engano, só ficou um, que foi a Rússia da União Soviética. Mas a maioria caiu, desfalerou e procuraram ali como se diz, independência, né? Como a Ucrânia, como a Crimeia, como muitos outros locais, outros países, Tchecoslováquia, Eslováquias, eles procuraram ter a sua independência da União Soviética. Então, quando isso acontece, Deus manda um mensageiro. Esse mensageiro na profecia é chamado Homem da Vassoura, mas nós não vamos entrar em detalhe dessa mensagem aqui. Quando chega em 2001, acontece um outro evento profético, que a gente tem que estar ciente disso. Esse evento profético aqui foi a queda das torres de Outrocento em 11 de setembro de 2001. Veja só, tem algo paralelo aqui, 11 de setembro de 2001. 11 de outubro de 1840. 11, sabe? Aqui nós sabemos que foi em novembro de 1989. E quando isso aconteceu, irmão, a profecia nos apresenta que estaria cumprindo Apocalipse 18, de 1 a 3. A chegada do segundo anjo. O segundo anjo, ele chegou para iluminar a terra.
E quando ele chega para iluminar a terra, Apocalipse 18, de 1 a 3, ele começa o selamento do povo de Deus cumprindo. Assim como o selamento aqui cumprindo Apocalipse 9:4, que eu vou ler agora aqui para vocês verem. Apocalipse 9:4. Deixa eu abrir aqui o texto. Diz assim: e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a ave alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a ação que iria acontecer do Império Otomano, ele não poderia danificar o meio ambiente e nem as pessoas que tinham o selo de Deus, o sinal na testa. Essa história ela se repete no nosso tempo aqui em Apocalipse 7, né? Apocalipse 7, de 1 a 3, é nos dito esse texto. Deixa eu abrir aqui o texto. Diz assim, cadê aqui? Apocalipse 7. Olha só o que diz aqui Apocalipse 7. De 1 a 3. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Aqui era 4 anjos e aqui também apareceu 4 anjos, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. Então veja como a história se repetiu. Aqui ela se repete aqui o período do selamento. 4 anjos que tinham a missão de danificar o meio ambiente, mas veio uma mensagem dizendo que eles não deveriam danificar até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Então aqui nós estamos vendo o selamento que começou em 2001 e encerra no decreto dominical. Para quem é esse selamento principal aqui? Esse selamento é para quem recebeu as 3 mensagens angélicas e levou a mensagem ao mundo. Precisa estar selado para poder continuar levando essa mensagem ao mundo. Se não estiver selado, não tem como levar a mensagem ao mundo, porque a porta se fecha aqui. Isso simboliza a mesma coisa que aconteceu aqui, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, quando chega ao noivo, a porta se fecha. E aqui o noivo vem na pessoa do poder do Espírito Santo para poder conduzir a obra de Deus com seus instrumentos que foram selados. Que você possa compreender essa mensagem, entendê-la e botar em prática. Mas para que você seja selado, que você que ainda não conhece as 3 mensagens angélicas, eu vou passar vários temas explicando a primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica e depois a terceira mensagem angélica, para você receber o selo, está pronto para continuar servindo a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude para a obra celeste.